Todos os programas Vida e Você terminam com a oração. Eu vou orar por você e agora nós vamos conferir, sim, agora a matéria sobre alergias. Elas podem surgir a qualquer instante, a qualquer momento da vida. O primeiro sinal pode ser um espirro, uma tosse, uma mancha na pele. Em alguns casos, elas parecem inofensivas, mas não se engane, elas são graves e podem levar à morte. Elas são de diferentes tipos, graus e afetam cerca de 40% da população mundial. Segundo especialistas, as alergias são uma resposta exagerada e excessiva do sistema imunológico contra substâncias diversas que entram em contato com o organismo, seja pela via respiratória, pela via cutânea, isto é, pela pele, ou até mesmo por ingestão. É o caso da alergia alimentar, por exemplo, um dos tipos mais graves da doença. Recentemente, a morte de uma jovem de 24 anos em decorrência de uma alergia alimentar gerou repercussão nas redes sociais. A mulher estava visitando a mãe na África do Sul quando usou uma colher com resquícios de leite para misturar o seu chá. A jovem, diagnosticada com alergia à proteína do leite desde os 9 meses de vida, sofreu uma reação grave que fez com que sua garganta se fechasse depois que ela tomou a bebida. Ela chegou a ser hospitalizada, mas morreu no dia seguinte à ingestão do líquido. Na maioria dos casos, no entanto, a pessoa alérgica não sabe que sofre da doença. A descoberta acontece no momento do contato com o alimento, assim como ocorreu com a Priscila durante um jantar com a família. Até os 24 anos, eu nunca havia desenvolvido nenhum episódio que fosse relacionado a alguma alergia alimentar. E durante o jantar com a minha família, com os meus filhos, o prato era camarão. E eu comi o camarão. E assim, em fração de segundos, 20 segundos mais ou menos, a minha boca começou a inchar, a minha língua inchou muito e eu fui perdendo ar. A gente hoje, sabemos que a glote aqui começou a fechar. E numa atitude desesperada, na época, meu marido correu comigo para a farmácia, que tinha bem próximo de casa. E a primeira atitude do farmacêutico foi me aplicar uma injeção, que eu não sei te falar qual o nome da medicação, mas é uma injeção que a gente sempre aplica nessa emergência de alguma alimentação alérgica, de alguma alergia que você venha ter sobre a alimentação. E essa medicação é para você abrir a glote, ou seja, facilitar a respiração. E eu lembro que na hora o farmacêutico falou assim, dá tempo então agora de você chegar com ela no hospital. E foi aí que eu descobri a alergia alimentar com camarão. Eu não tenho alergia de todos os frutos do mar, mas camarão, lagosta, siri, eu não posso nem sentir o cheiro. Embora a Priscila tenha demorado alguns anos para se descobrir alérgica a alguns frutos do mar, esta especialista explica que a alergia alimentar começa a se desenvolver nos primeiros anos de vida de uma pessoa. As alergias alimentares, elas ocasionam mais ou menos em torno de 8% aí de toda a população. Ela é mais comum na infância, principalmente é mais vista na introdução alimentar, quando a criança ainda está em desenvolvimento do sistema gastrointestinal, está em amadurecimento e pode ter ali algumas alterações que vão aumentar ali a não tolerância daquele alimento. Os principais sintomas são vômito, diarreia, cólicas, são dores abdominais mais frequentes, irritabilidades, não ganho de peso e no caso das reações IgE mediadas, que são aquelas mais perigosas, manchas na pele, falta de ar, tosse, crises de asma, perda de consciência. Entre os alimentos considerados alergênicos, além do camarão e do leite, estão as castanhas, as nozes, os amendoins, os ovos, a proteína de soja, entre outros. Contudo, é preciso deixar bem claro que existem pessoas alérgicas a alimentos
bem como existem pessoas intolerantes. Interessante a gente falar que existem duas situações diferentes, que são as alergias alimentares e as intolerâncias alimentares. O que vai diferenciar uma coisa da outra é tanto a velocidade de ação da resposta que vai acontecer e a frequência com que essa resposta vai acontecer. Numa alergia alimentar, eu vou ter uma situação que eu vou ingerir aquele tipo de alimento e eu vou desenvolver uma resposta praticamente imediata a ele. Eu vou desenvolver lesões de pele, lesões gástricas e é imediato. Consumir um tipo de alimento que para mim é alergênico, eu vou desenvolver uma reação. Na intolerância, muitas vezes eu não vou ter essa sintomatologia tão exacerbada, mas eu vou ter sintomas diferentes e sinais diferentes. Então, posso ingerir, por exemplo, um leite e eu tenho uma intolerância, eu posso desenvolver sintomas gástricos, náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, estufamento, e não necessariamente essa reação vai ser tão exagerada, porque nas alergias alimentares, eu tenho uma situação que ela é mediada pelo sistema imunológico, pela IgE. E já nas intolerâncias não. Eu posso fazer exame, por exemplo, de dosagem de IgE e está tudo normal. Então, o que vai diferenciar vai ser a velocidade de resposta exacerbada e a frequência. A alergia alimentar se manifesta de diferentes maneiras, mas as reações de momento e ao longo do tratamento costumam ser semelhantes. Nessas reações mais graves, que podem causar falta de ar, angioedema, nesses casos, sim, recomenda-se a ida imediata ao pronto-socorro, mas quando nós falamos em maneiras gerais, as situações mais graves são mais incomuns, são mais raras. Quando nós falamos de situações gerais de alergias e de urticárias, nós estamos falando geralmente de sintomas um pouco mais leves. Qualquer sintoma diferente que foi imediato após a utilização, após o contato, após a ingesta de alguma substância, eu tenho que ficar atenta e quando eu for falar para o meu médico, eu tenho que falar que aquilo ali surgiu imediatamente após a ingesta ou o uso dessas coisas. Outros tipos bem comuns de alergia são os relacionados a produtos de limpeza, cosméticos, perfumes. Essas, apesar de nem sempre levarem a reações graves, interferem e muito na qualidade de vida de quem sofre na pele, literalmente com a doença. Eu tenho também, como eu te disse, essas alergias. Eu não tenho cutícula, né, perfume, hidratante, não é qualquer marca, não é qualquer um que eu possa usar. Sempre na iminência de conhecer um novo perfume, por exemplo, a fragrância de um novo perfume, eu tenho que experimentar para saber se eu não vou ter alergia. É uma alergia muito forte, coça muito, chega a ficar na pele, assim, na carne viva a pele, né? E essa eu desenvolvi logo cedo, bem criança. Então, por exemplo, eu não posso pegar no ferro de passar roupa, porque o fato dele estar quente começa a cortar os meus dedos e a sangrar. Hoje, com a indústria da beleza, com muitos produtos aí estéticos e tratamentos estéticos novos, de fato nós estamos vendo mais reações aí desses dermos cosméticos presentes. Principalmente pela frequência da utilização, né? As pessoas estão utilizando esses produtos cada vez mais jovens. Isso está levando a um aumento da sensibilização e desenvolvimento dessas dermatites de contato, sejam elas alérgicas ou irritativas. Então é muito comum, principalmente alergias de esmaltes, que a gente vê sintomas às vezes ao redor dos olhos, né? Coceira, descamação nas pálpebras, muitas vezes são alergias de esmaltes. Então, pela utilização frequente, às vezes a gente vê crianças de 2, 3 anos de idade já utilizando esmalte, que vai aí gerar naquela pele muito sensível uma exacerbação, uma sensibilização àquelas substâncias que vão gerar aí na adolescência, na hora que elas quiserem de fato utilizar o esmalte para um fator estético, não vão poder mais utilizar. Um estudo da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que cerca de 30% da população aqui do Brasil seja afetada por alergias. A pesquisa mostra ainda que a maior incidência é em crianças, chegando a atingir cerca de 20% de meninos e meninas ainda nos primeiros anos de vida. Além disso, uma estimativa da Organização Mundial de Alergia prevê que até 2050 metade da população mundial desenvolva algum tipo de reação alérgica. É importante ressaltar que, segundo a maioria dos especialistas, as alergias são doenças determinadas geneticamente e, portanto, têm tendência hereditária. Estudos apontam que quando um progenitor tem alergia, a chance de ocorrência na prole é de 40%. Se ambos são alérgicos, essa possibilidade é dobrada.
Os filhos da Priscila, por exemplo, herdaram da mãe a alergia a produtos de limpeza e cosméticos. A minha mãe não, ela nunca desenvolveu nenhum tipo de episódio alérgico. Agora os meus filhos sim. Essa a alimentar ainda não, mas essa dos dedos, né? Alergia de pele, alergia nas mãos. Os meus filhos, os caçulas, né? Os mais novos, sofrem muito com isso. No mesmo período que eu desenvolvi, né? Que foi o período ali da pré-adolescência para a juventude. O mesmo fator, o fato de você lavar uma louça, de você pegar em um ferro quente, algo mais quente, mais aquecido, aí as mãos sangram, os dedos cortam. É o mesmo fator comigo. Realmente eu não sei da minha mãe, mas os meus filhos herdaram de mim. Já o Theo e o Conrado, de 6 e 2 anos de idade, herdaram do pai alergias respiratórias, fazendo parte, assim, da estatística de 500 milhões de pessoas ao redor do planeta que sofrem com as doenças. O Theo foi, o meu mais velho, e tá aqui o João. E o Theo, basicamente, eu faço tratamento com ele ainda. Hoje ele tá com 6 anos, os episódios de crise dele estão cada vez menores, ainda bem, mas até os 4 anos era um tratamento recorrente. Na verdade, o Theo, ele manifestou, alguma dificuldade respiratória ali já no primeiro ano de vida, que deu para identificar. No caso do Theo, foi mais um indício de bronquite e asma. No meu mais novo, ele possui uma rinite alérgica, que é tratado com antialérgicos de uma maneira geral. É um histórico familiar, principalmente decorrente do meu esposo, que quando ele era criança ele também tinha alguns indícios de bronquite, fez tratamento. Até os 4 anos o Theozinho fez esse tratamento com alguns remédios que estão aqui, especialmente esse, que é um espaçador. E eu aplicava essa bombinha aqui, que é o Aerolin. E também no caso do Theo, junto com o tratamento, eu usava bastante, esse soro fisiológico em formato de spray. São tratamentos, inclusive no mais novo, também esporádicos, não é um tratamento contínuo, ainda bem. Mas em algumas situações, como tempo chuvoso, realmente pode necessitar esse cuidado, essa atenção mais de perto, principalmente por conta de algumas reações que eles têm decorrente do tempo, Para esta médica pneumologista, o tempo, inclusive, pode ser um vilão para pessoas que possuem alergias respiratórias. Tanto no tempo seco como no tempo úmido, é preciso ficar atento e redobrar os cuidados, evitando contato com a poeira, com o mofo, entre outros elementos. A alergia, quando a gente está naquele tempo muito seco, ela favorece mais a coceira, porque a pessoa às vezes tem uma pele que você tem que hidratar mais, passar um óleozinho. Então, a hidratação da pele é importante no tempo seco. Esse tempo úmido fala mais a favor do mofo. Então, se você tem uma casa com mofo, fala mais a favor de fungo. E aí vem mais as doenças respiratórias. Então, aquela criança que tem asma geralmente piora, ou aquela criança que não tinha, ou um adulto que começa com mofo na casa, ele também começa a desenvolver sintomas respiratórios de tosse, falta de ar, chiado no peito, por conta do mofo. Então, nessa época do ano, as pessoas têm que ficar muito atentas em abrir a casa, se tiver um sol, deixar entrar o sol, limpar bem, evitar produtos com cheiro muito forte, que também a gente tem alergias a cheiro, a desinfetante, desodorantes. A verdade é que com criança todo cuidado é pouco. E por isso é importante que os pais e responsáveis estejam sempre alertas a todo e qualquer sinal. Os pais, eles devem sim ficar atentos àquela criança que tem gripa com frequência, A gente fala que não existe a criança ficar gripada o ano todo. É um sinal de alerta que aquela entupimento do nariz, escorrimento do nariz, espirro e coceira no nariz, muitas vezes é uma rinite alérgica e não gripes. Então, aquelas quadros respiratórios recorrentes podem se tratar de uma alergia. Manchas na pele, ou então ingerir algum alimento e imediatamente evoluir com alguns sintomas, urticária, manchas vermelhas pelo corpo, inchaço, vômitos imediatos, alertam aí para uma possibilidade de uma alergia. E nesse momento elas devem procurar pelo atendimento médico. Alergias alimentares, respiratórias, de produtos de limpeza, de cosméticos. Alergias que manifestam de forma rápida, de forma gradual, de forma silenciosa
mas que em todos os casos afetam o maior órgão do corpo humano, a nossa pele. Essas alergias de pele mais comuns são as alergias que nós chamamos de dermatites, ou eczemas, ou alergias de contato mesmo. Então, as mais frequentes são causadas por produtos de limpeza, principalmente detergente, eles costumam causar muito eczema de contato. Produtos contidos dentro de desodorantes, principalmente cloridróxido de alumínio, que é uma substância que está presente no desodorante antitranspirante, então também são capazes de causar alergias de contato. Dentro do esmalte, algumas substâncias, tolueno, formaldeído, que são aquelas substâncias para deixar o esmalte mais brilhoso, também são capazes de causar bastante dermatite de contato. Maquiagens em geral, sombras, por conta dos pigmentos, por conta dos conservantes, então por isso nunca se usar maquiagem vencida. As alergias, apesar de não terem cura, possuem tratamento, mas é importante ficar atento ao que se observar em um momento de crise. Qual é o momento em que se deve procurar a emergência? Os sinais e sintomas, de alergia que remetem à necessidade das emergências são as reações anafiláticas. As reações anafiláticas são reações que acometem 2 ou mais sistemas. Por exemplo, ingeriu um camarão, que é um alimento muito alergênico para algumas pessoas, e evoluiu com sensação de sufocação e empolação na pele, isto é, eu estou tendo sintomas de fechamento de respiração junto com sintoma de pele. São 2 sistemas envolvidos. Isso é uma reação anafilática, isso é uma emergência médica. Deve-se imediatamente procurar uma emergência. Os especialistas alertam ainda para a importância de a pessoa alérgica manter um kit de primeiros socorros alergênicos, em caso de contato com a substância que provoca a alergia naquele indivíduo. No entanto, é importante ressaltar que os medicamentos presentes no kit devem ser prescritos por um médico. Além disso, apesar de ser uma doença que não tem hora para aparecer e que afeta a qualidade de vida, é possível adaptar a rotina e viver da maneira mais plena possível. Hoje eu me adaptei muito bem, Já estou com 43 anos de idade, então hoje consigo levar uma vida normal. No início foi um pouco frustrante, porque não era qualquer perfume, eu ganhava perfumes, em datas comemorativas, mas eu sempre tinha que dar para alguém aquele kit completo, porque eu não podia usar. Então, assim, no início eu sofri muito, com essa adaptação. Hoje eu consigo levar uma vida normal, ter uma vida normal, sem enfrentar nenhuma dificuldade com essas alergias. E a alimentação, claro, sempre chegar no lugar e falar, tem camarão? De acordo com os especialistas, algumas atitudes podem contribuir para o alérgico conviver com a doença e viver bem, como evitar os agentes causadores da alergia, eliminar os alergenos, beber bastante líquido, evitar o cigarro e a poluição, lavar as mãos com água e sabão, tapar o nariz para cheiros intensos e realizar atividades físicas. Problema sério, gente? E só quem sofre com alergias é que sabe como é ruim, porque a questão das alergias, se a pessoa faz um tratamento adequado, se a pessoa se cuida, tenta se afastar, por exemplo, eu não sei se vocês percebem, mas a Bispa Rúbia aqui raramente tem esmalte nas mãos, exatamente porque eu tenho alergia a esmaltes. Então, se a pessoa se cuida e faz o tratamento adequado, fica tudo bem, fica tudo tranquilo, fica equilibrado o organismo da pessoa. Agora, se a pessoa não se cuida, não presta atenção, continua expondo o seu corpo aos fatores que causam alergia, adoece muito, viu? Adoece, dá problema na pele, as rinites alérgicas podem dar sinusite, pode dar bronquite, pode dar pneumonia, vão evoluindo os problemas. A alergia alimentar é a mais perigosa que existe, esta alergia que costuma levar a pessoa a óbito é a alergia alimentar. Então, é muito importante que você preste atenção.
Se você desconfia que tem alergia a determinado produto, a determinada coisa, você deve se afastar daquilo e procurar um tratamento médico. Não vai se automedicando aí não, viu? O que faz bem para uma pessoa não faz bem para outra. O organismo de uma pessoa nunca é igual ao organismo de outra pessoa. Então, procure saber, procure opinião médica e procure se cuidar, porque somos mordomos do nosso corpo. Eu quero agradecer aos participantes da matéria, a dermatologista e nutróloga, a doutora Lorena Machado, muito obrigada. Pneumologista, a doutora Daniela Matos, muito obrigada. A médica alergista e imunologista, a doutora Lorena Castro, de Castro, muito obrigada pela sua participação, e os nossos personagens, a Priscila Gonçalves, que é jornalista, a Isadora, que é jornalista, o lindo Theo Caetano, de 6 anos, e o Conrado de Oliveira Caetano, que 2 anos e 4 meses, que tem sofrido aí com alergias, que o Papai do Céu ajude a curar essas crianças. Muito obrigada pela excelente matéria